falando de um assunto que para quem tem crianças ou adolescentes por perto é super importante. Especialmente agora, né? Mês em que se compra material escolar, que a gente vende festas, presentes de Natal, enfim. É o consumismo estimulado entre os pequenos. Na internet, vídeos que mostram brinquedos e como eles funcionam têm feito o maior sucesso com a criançada desde cedinho, né? Mas qual é o limite disso? Para falar então sobre esse assunto com a gente, já está aqui comigo a psicóloga Monize. Seja bem-vinda, Monize, mais uma vez. Obrigada pela participação. Monize, vamos lá. Então, muitos pais assistem aí o Ver Mais e devem estar se perguntando também. A gente vem, na verdade, de gerações aí, né, Monize, que às vezes, para substituir uma presença, acabam presenteando. Agora, o Balanço Geral tem mostrado, a gente tem mostrado na nossa programação, a compra de material escolar, os pais levam juntos, os filhos escolhem. Como saber se a gente está estimulando o consumismo ou se são só presentes normais daquela determinada data, Monize? Olha só, tem algumas dicas principais que a gente pode dar para os pais. Olha que legal. Não tentar recompensar a falta com o presente. Então, assim, eu trabalho muito, eu não tenho tempo com meu filho, então a gente vai jantar no shopping e aí ele pede um brinquedo caríssimo. Aí eu dou para ele, porque eu já não tô o tempo todo em casa. Me sinto culpado. Os pais se sentem culpados e acabam presenteando os filhos por conta disso. Ou recompensar os filhos com presentes porque ele escovou os dentes, porque ele foi para a escola, por coisas da rotina básica. E isso precisa ser evitado. Olha Lógico, só, né? Todas as crianças gostam de ganhar presentes e a gente pode dar presentes para as crianças. Mesmo fora de alguma data especial, né? Também. Desde que a criança perceba que aquilo foi por merecimento. Não está associado a alguma coisa, né, Monize? Isso. Porque toda vez que a gente associa, se toda vez que a criança escova o dente durante uma semana ou vai para a escola, a gente reforça ela com um presente, ela vai achar que as coisas só são boas quando ela ganha um presente, ou tudo que ela fizer merece um presente. Que adulto a gente está criando para a nossa sociedade, né? E a gente está ainda estimulando o consumo para cada criança, né? E para essas crianças que vão se tornar adultos depois. Claro. Logo, né? Adolescentes que já começam, né, Monize? E, Monize, dá para identificar uma criança que já seja consumista, por exemplo? É aquela criança que daqui a pouco começa, o coleguinha tem, eu também quero. Dá para identificar, ela dá sinais de que ela já está aí levada pelo consumismo? Isso é comum. Os pais não conseguirem já estabelecer limites. Então, eles vão a alguma loja ou vão ao shopping e eles não conseguem mais controlar. Eles precisam dar um brinquedo para a criança, porque senão a criança faz birra, a criança faz isso. Esse já é um sinal. Esse já é um sinal importante e os pais já podem procurar ajuda. Tá? Olha só. Procurar um psicólogo, procurar orientação na escola de como ele pode fazer. As crianças, elas vão conforme os pais permitem, né? Claro. Então, os pais vão testando, Elas vão testando. Então, os pais precisam estar... São eles que precisam estar atentos. Na hora que o pai vai no quarto da criança, não tem mais espaço para colocar brinquedos. Né? Então, ele vai... chega o aniversário da criança, ele fala, meu Deus, eu não tenho mais onde colocar coisas. Então, os pais precisam ficar alertas a isso também. Pode ser uma luzinha ligando aí, pode acendendo, ser uma luzinha, né, Monize? A gente falava também um pouquinho antes, né, da gente entrar aqui no estúdio, e eu também já lia desses vídeos que agora viraram febre, né, Monize? Aí de brinquedos, são vários vídeos, e febre entre crianças de 3, 4 anos, em que as pessoas, depois o pessoal pode até procurar para entender o que a gente está falando, mostra um brinquedo, alguém relata como ele funciona. Isso já pode ser um estímulo também, né, Monize? Sim, tem que ficar atento. Está bem ligada à publicidade infantil, que já foi muito discutida na TV. As crianças, elas não têm, até o final da adolescência, a gente não tem a parte frontal do cérebro terminada. Só entre 18 e 21 anos. Essa parte frontal, ela é da tomada de decisão. É ela que faz a gente tomar decisão. A gente junta todas as informações que a gente tem e a gente toma decisão a partir dessa parte frontal. As crianças ainda não têm isso formado, está em formação. E a gente coloca as crianças sob esses estímulos, eles sempre vão achar que o consumo é a coisa melhor a se fazer. Porque é isso que eles falam, olha que brinquedo legal, eu abro, tem peças. E aí quando você vai dar esse brinquedo para a criança, ela nem acha tão legal assim. Ela já quer o próximo, e já quer o próximo, do próximo vídeo. Enjoou, né? Já enjoou. Então, isso também estimula muito o consumismo na criança.
E aí eu queria que tu desse dicas, então, para os pais, principalmente agora nas férias, né, Moniz? Essa questão da culpa, de ocupar o tempo dessa criançada fica mais em alta ainda, né? A gente se preocupa ainda mais. Dá dicas de como pode ir levando, do que fazer, quando que a criança está pedindo e que é legal dar, quando não dá o brinquedo, o que explicar aí nessa hora para que essa criança entenda também, né, Moniz? É legal os pais terem isso bem estabelecido para eles, o pai e a mãe, né, e quem convive com a criança. Então, assim, ó, vamos dar brinquedo no aniversário, vamos dar brinquedo no dia das crianças. Estabelecer isso antes. Isso. Vamos dar brinquedo quando o mês inteiro ele só recebeu elogios na escola. Olha que bacana. Então, assim, estabelecer algumas coisas. Não dar presente para qualquer coisa, para coisas de rotina, né? Porque a criança ela vai se habituar àquilo. Quando o pai não der, aí ela ainda vai cobrar o pai porque o pai não deu. Além de não ficar agradecida. Deixou de dar. E agora nas férias, passeios daqui a pouco são opções, né, Moniz? Para ir substituindo aí, né? Isso. Trocar um presente por um horário só da filha com a mãe. Então, vamos no zoobotânico, vamos passear, vamos no cinema, vamos... Momentos, assim, ó, fabricar um brinquedo junto com a criança, fazer uma receita em casa, momentos que você possa interagir com o seu filho, que isso seja um reforço para ele, que a relação seja um reforço. Para quem já identificou aí, para a gente encerrar, Moniz, uma criança que tem um filho, por exemplo, que já perdeu um pouquinho o controle, então, como você falava antes, dá para buscar um psicólogo, dá para tratar ainda, Moniz? Sim, às vezes assim, ó, apenas os pais conversando com o psicólogo para estabelecer algumas estratégias, e crianças que já têm isso um pouco mais avançado, que já apresentam agressividade, muita birra, né, depois dos 2, 3 anos ali, que já se espera que a criança tenha menos birra, se a criança ainda apresenta isso, pode pedir ajuda de psicólogos, né? Tem serviços gratuitos e serviços de clínicas particulares que podem auxiliar os pais nisso. Isso que você falou é muito importante, né, Moniz? Porque pode virar, além de uma frustração para a criança, por exemplo, quando o brinquedo não vem, porque às vezes os pais não têm condições, já são tantas contas para pagar, mesmo que ele quisesse, às vezes não rola, a gente não tem como dar conta disso, né? Além de frustração para a criança, pode vir então uma agressividade, pode vir consequências sérias aí para essa criança. Sim, se a criança já está num meio, num contexto em que a agressividade acontece, ela pode começar a apresentar essa agressividade na escola, os professores podem chamar esses pais, né, com os irmãos, com os amigos, enfim, e isso precisa ser avaliado desde, né, muito cedo a gente já consegue avaliar e consegue contribuir para que essa criança se desenvolva de uma maneira mais positiva. Em criança é mais fácil de contornar isso, Moniz? Em adolescente fica pior? Tem diferença aí na questão de idade? Na adolescência, é um pouquinho mais complicado por causa da questão dos hormônios, né? Existe um aumento dos hormônios sexuais, a grande baixa da dopamina, né? Que é o neurotransmissor que dá prazer, que dá alegria. Então, baixa, o adolescente ele fica mais melancólico mesmo. Mistura tudo. E aí mistura tudo, fica um pouco, mas também é super possível, assim, né? O adolescente até, ele tá, muitas vezes, ele consegue estabelecer um diálogo melhor, né? E se envolver com o que ele está sentindo. Consegue e a gente explicar melhor, consegue explicar melhor, né? Teve uma pesquisa que a gente fez com adolescentes, que 89% dos adolescentes, eles diziam que quando eles não tinham os itens de consumo, eles tinham sentimentos negativos. Então, olha só, são 89%. Muita coisa, né, Muita Moniz? coisa. A gente vê adultos, às vezes, que eu queria te perguntar também, né? Com a comida isso acontece, né? Tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer. Também é o consumo. O consumo também é assim, né? Sim. Às vezes a gente ouve relatos assim, não estava muito legal, fui dar uma volta, comprei alguma coisinha e já fiquei feliz. A criança também pode ter esse comportamento? Pode. Relacionado à comida? Relacionado à comida e à compra, o consumo, por exemplo? Sim. A criança, ela aprende muito com os pais. O que ela está enxergando. A relação com a comida. Então, assim, eu tô nervosa, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Quero um brinquedo. Eu quero um brinquedo. Então, ela não sabe o que ela tá sentindo. Então, é pouco diálogo. Então, pra criança entender, assim, ó, quando ela tá triste, quando ela tá ansiosa, quando ela tá feliz, quando ela tá com medo. Tudo isso precisa ser falado pra criança aprender o que ela tá sentindo. Né? Quando ela não sabe, isso se mistura de uma maneira que ela tenta escapar por algum... E aí tem o reforço, que é o brinquedo, que dá aquela alegria momentânea. Né? E aí ela vai atrás disso. Isso é muito relacionado com as drogas também. Olha só, importante a gente ficar atento então, porque é isso, é o papel dos pais, como você falava, né, Moniz? É a gente que tem que ficar atento mesmo, porque às vezes a criança não consegue expressar, a gente não tem como saber, tem que ficar de olho, né? Isso mesmo. Moniz, brigadão, Obrigada, tem Maiara. certeza que a gente ajudou muita gente aí. Nos encontramos numa próxima, porque tem muito assunto ainda para conversar, né? Claro, estou à disposição. Brigadão, Moniz.